seguinte, a gente o dia, outros 1 hora, outros 2 horas, outros 3 horas. Então a gente, é domingo, né? Almoço de domingo às vezes sai mais tarde. Então, amém? Entendeu? Entendi. Para que vocês fiquem despreocupados, eu sou daqueles que almoçam às 11h30. Meu Deus, como é bom estarmos juntos, queridos. Que o Espírito Santo nos dirija, nos dê palavra e nos sustente nessa manhã. Eu sou extremamente fã de ter culto matutino, né? A gente só não tem culto de manhã lá no Celebre Vida porque nós ainda não temos ar-condicionado instalado e lá o calor não nos permite ter culto de manhã. Mas eu tenho aquela sensação daqueles que vão na academia, sabe o pessoal que vai na academia e posta na rede social, tá pago. Então, culto de manhã, assim, já fui na igreja, ó, tá pago. Então, eu gosto muito da ideia de celebrarmos pela manhã, mesmo porque, irmãos, eu já sou velho há uns 20 anos atrás. Eu acordo, você sabe aquelas coisas de velho? Irmãos, eu ponho o relógio para despertar às 5, acordo 4h30. E quando dá 9 horas, já estou assim, ó. Mas faz parte de quem é da roça. Quem sabe aqui, quem viveu na roça aqui sabe do que eu estou falando? Alguém aqui já era da roça ou não? Meu pai, que era muito delicado, me acordava às 5 horas da manhã chutando a cama. Pula, 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 com um copo de leite de cabra na mão, bebe para ficar forte. Era assim, raiz, irmão, raiz do negócio, raiz. Graças a Deus. Queridos, abram suas Bíblias, por favor, em Mateus capítulo 24. Eu confesso a vocês que no meu espírito aqui, eu tinha algumas palavras no meu espírito, mas não tinha muita clareza sobre o que ministrar. Não que a gente não possa compartilhar um texto da palavra, mas nós sempre buscamos do Senhor uma palavra rema, uma palavra específica que o Senhor quer trazer para aquele momento, para aquela estação, para aquele tempo. Obrigado, linda. Muito bem. Amor, é uma religião melhor que a outra. Essa é água com gás saborizada. Amor, anota aí, eu quero isso na minha religião agora. Deixa eu ver, irmão, deixa eu ver. Fiquem com inveja. Meu Deus! E eu pedi para minha esposa, amor, ora por mim. Eu estou aqui com o meu coração, estava desse jeito, mas eu creio que o Senhor aquietou meu coração aqui. Mateus capítulo 24. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu garanto, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ou serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos quando acontecerão estas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado, que ninguém vos engane, ou que ninguém os engane. Irmãos, nós vivemos tempos muito difíceis. E eu não estou falando isso só por causa de uma questão política no Brasil, que a gente às vezes briga e não concorda. Nós vivemos tempos difíceis à medida que nós olhamos para o mundo. Esse mundo não está, tem alguma coisa que não está certa no mundo, sabe? Tem algumas coisas que acontecem, eu acho que eu contei para vocês aqui da outra vez, que eu fui entrevistar uma pessoa para trabalhar lá na nossa empresa, na empresa do meu irmão, e eu que faço as admissões, as contratações, e eu estava conversando com um rapaz e descobri que, na verdade, era uma mulher. Eu contei isso para vocês aqui, não? 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 Eu estava fazendo uma entrevista lá e tinha um nome e tal. Daí, na entrevista, ele falou assim, eu moro com os meus tios. Eu disse, seus pais são falecidos? Não, não são. Seus pais são de outra cidade? Não, não são. Ué, por que você não mora com seus pais?
Ah, porque eu não me dou bem com eles. Ué, eu vou contratar alguém para trabalhar na empresa que não dá nem bem com os seus pais, como é que vai dar bem com os outros colegas de trabalho? Ah, mas o que acontece? Deve ser, é por causa da minha escolha sexual. Você, qual a sua escolha sexual? Eu disse, eu nasci mulher. Só que eu estava olhando para uma pessoa que era um homem. Falava como homem, se vestia como homem e tinha barba. Barba mesmo, assim, dava assim, me perdoe, eu tô olhando para um homem, como que funciona? Ele falou assim, faz alguns anos que eu tomo hormônio masculino. Daí eu peguei e falei assim, mas você colocou aqui no registro o nome de homem. Ele falou assim, então, eu já troquei meu nome. Eu já fui no juiz lá e troquei. No RG dele, tá lá nome masculino, e no RG tem sexo masculino. E eu estava olhando para um homem, e aí eu não aguentei, irmãos. Eu sou bocudo, assim, no bom sentido. Eu não aguentei. Você, desculpa, eu vou ter que perguntar. Não se ofenda, não. Você, pois não. Você tem bigolinho? Não, sabe assim, na minha mente não. Estava dando um tilt aqui, sabe? Deve ser, não, eu ainda não fiz a mudança de sexo, mas eu pretendo fazê-lo. E eu fiquei pensando comigo de verdade. Imagina uma pessoa dessa que passa a frequentar a nossa igreja. A pessoa que vai lá do culto e lá se apresenta, sei lá, oi, tudo bem? Meu nome é José. Não, o nome dessa pessoa não era, nem vou falar o nome dele, óbvio. O nome é José. Oi, José, seja bem-vindo. Aí a gente ora, quem quer aceitar Jesus? O José aceita Jesus lá. Daqui a pouco o José está lá e tem uma moça da igreja que olhou para o José e achou, olha, o José é bonito e tal. Se engraçaram, porque eu vi um homem ali. Tudo bem, não? Daqui a pouco ele chega, pastor, ora pela gente, porque a gente vai namorar. O que o pastor faz? O pastor gosta de fazer casamento. Senhor, abençoa, não sei o quê. E daqui a pouco vai aconselhar, vai fazer o curso de noivos. E aí, como é que está o processo? Não, pastor, nosso namoro é em santidade. Olha que lindo! Em santidade. Daí no dia do casamento, na noite de núpcias, a irmã descobre que ele não tem bigolinho. Como é que a gente faz um negócio desse aí? Eu não estou falando coisas que eu ouvi falar. Eu estou dizendo alguém que eu entrevistei. Vocês estão entendendo ou não? Então, nós precisamos discernir esse tempo, que é um tempo muito louco. Muito louco. E aí eu queria pensar nesse cenário com vocês e pensar no que o Senhor tem para nós, desse tempo. Como a gente pode viver nesse tempo que é maluco. Porque, entenda bem, queridos, para nós pode ser um tempo muito doido, mas ele não está pegando Jesus de surpresa. Jesus já sabia que isso ia acontecer. Deu para entender? Não. Eu lembro que quando nós passamos essa loucura da pandemia, nós tivemos um caso muito icônico em Taubaté, de um pastor que era conhecido e ele pegou o Covid e ele ficou internado e a igreja dele fez campanha para ele ser curado. A igreja ia na frente do hospital e a igreja orava lá todos os dias. E na nossa igreja, 2 pastores que eram amigos pessoais deles, e nós orávamos todas as celebrações por ele. Aquilo foi crescendo, de forma que a igreja de Taubaté orava todo dia pela cura desse pastor. Ele ficou 2 semanas na UTI, e todos nós críamos que ele seria curado. E o que aconteceu? Ele morreu. Tinha um filho a esposa, deixou a esposa, uma criança de 2 anos e mais um recém-nascido. E aquilo foi meio que revoltante, assim, para quem estava muito ligado. E esses 2 pastores da nossa igreja eram muito próximos desse que faleceu. E um veio testemunhar uma coisa com a gente. Ele falou assim, olha, eu fui orar para Deus, e eu fui revoltado. Eu cheguei para Deus revoltado. Senhor, como que o Senhor levou? Ele morreu, nós oramos pelo pastor Edgar, como é que isso aconteceu? E ele orando, ele escutou o Espírito Santo falando assim para ele, onde você estava, que você não sabia que eu ia recolher meu filho? Ele ficou o tempo todo orando para Deus curar, mas nunca ele perguntou para Deus qual era a vontade de Deus. Vocês entendem o que eu quero dizer? Não. Então às vezes a gente vai se enganando no processo com as melhores intenções do mundo. E aqui tem um cenário muito curioso,
que Jesus está andando com os discípulos perto do templo de Jerusalém, e os discípulos mostrando para Jesus: Senhor, olha essa construção, Senhor, olha aqui isso daqui, olha, Senhor, essa igreja colocou ar-condicionado, cada vez que a gente vem aqui, a igreja está mais bonita. Parabéns, parabéns. Está igual você, né, Lena? Eu acho que não chega no seu nível, mas... Tá? Não, olha que bonito. E quando eles estão falando tudo isso, Jesus fala assim: ei, calma aí, ó. Deixa eu dar um aviso para vocês. Isso daqui não vai ficar pedra sobre pedra. Vocês estão focando em coisas temporais. Vocês estão focando em coisas que vão passar. Presta atenção, presta atenção. Quando eles ficam em particular com Jesus, eles fazem a pergunta: Senhor, duas perguntas. Dize-nos quando acontecerão estas coisas. Que coisas? Não vai ficar pedra sobre pedra e tal. E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? E aí Jesus vai falar do quê? Do fim. Jesus vai dar o sinal, assim, ó, deixa eu deixar muito claro para vocês. Você quer saber o principal sinal do fim? É o engano. Cuidado que ninguém vos engane. Depois Jesus vai destrinchar o espírito do engano. Virão muitos em meu nome, terão falsos profetas, haverão enganadores. Mas o que Jesus está dizendo? Qual é o sinal principal? É o espírito do engano. Irmãos, nós vivemos esse tempo hoje. Esse é o tempo que nós vivemos. E se você continuar lendo o texto, chegar no versículo 24, está escrito ali, no versículo 24, porque se possível, enganaria até os escolhidos. Vocês estão comigo ou não? Irmãos, é esse tempo que nós estamos vivendo. Então, se nós não estivermos muito alinhados com o Espírito Santo, muito alinhados com a palavra de Deus, muito sensíveis ao que Deus vai fazer, nós vamos estar sujeitos ao engano o tempo todo. E com a melhor intenção do mundo. Vocês estão entendendo ou não? Irmãos, deixa o Espírito ministrar no seu coração. Tem gente que acredita que a sinceridade é a base da cristã. Escute bem, a sinceridade é o começo para uma vida cristã, mas não é a base. Ok, não? A sinceridade é um ótimo primeiro passo. Tudo bem, não? O melhor exemplo de sinceridade para mim é uma criança fazendo birra no supermercado. Não tem nada mais sincero do que uma criança fazendo birra no supermercado porque ela quer um doce. Alguém pode negar que aquela criança está sendo sincera? Não é expressão de sinceridade? Agora, entenda bem uma coisa, e deixa o Espírito ministrar no seu coração. Não quero ofender ninguém, só quero exagerar para que você entenda. Eu e você, se não tomarmos cuidado, podemos estar sinceramente errados. Podemos ser sinceramente idiotas. Imagina que eu vou pegar a estrada e eu quero ir em sentido Santos. E eu não estou muito habituado, não moro aqui, e às vezes eu me perco, porque sinceramente nessa avenida aqui, às vezes eu entro, eu acho que eu estou do lado da praia, mas eu estou do outro lado. Eu vindo para cá agora, eu achei que estava do lado da serra, daí a gente percebeu que estava do lado da praia, na avenida vindo, né? Eu não estou habituado, eu pego a estrada, para mim, por enquanto é tudo igual. Não tenho uma referência. E eu imagino que eu não tenho GPS, nada, e eu quero ir em sentido Santos e pego em sentido Rio de Janeiro. E eu estou indo na estrada. Eu estou sendo sincero, sim ou não? Olha, vamos considerar que eu sou um bom motorista, vamos considerar que o veículo é um bom veículo, que ele anda bem, ele desenvolve bem, e eu estou indo naquele sentido. E parece tudo legal. Eu vou chegar no meu destino? Não, mesmo sendo sincero, mesmo tendo preparado, e eu fui um motorista prudente, eu verifiquei o óleo, eu verifiquei o fluido de freio, eu calibrei os pneus, eu abasteci o carro, está tudo belezinha. O que está errado? O sentido. E o pior, eu estou na estrada certa, mas no sentido errado.
Entende o que eu quero dizer? Não. E aí, vamos supor que eu estou lá e eu quero chegar e tal, e no meio do caminho quebra o meu carro. Furo o pneu, sei lá. E eu fico chateado. E eu vou ter que parar aqui. Daí eu paro lá, troco o pneu, mas aí a gente não pode andar sem step, eu fico procurando um borracheiro, eu vou seguindo, procurando um borracheiro. Quando eu paro para encontrar o borracheiro, está lá trocando o pneu, eu estou pensando aqui, vou chegar 30 minutos depois do que eu pensei. Não está legal isso daí, e eu estou meio angustiado, o borracheiro parece tranquilo demais, sabe, não está com pressa, e eu falo para o cara assim, rapaz, vamos logo aí que eu quero chegar em Santos logo. Daí ele olha para mim e fala assim, onde você quer chegar? Eu quero chegar em Santos. Ô moço, o senhor está indo para o Rio? Daí eu falo assim, você está brincando? Não estou não. Ué, mas eu peguei a estrada. Mas no sentido errado. Vocês estão entendendo ou não? Se nós não discernirmos no Espírito, nós vamos andar com a melhor intenção do mundo e nunca chegarmos ao nosso destino. E tem mais uma coisa mais séria, assim, para você entender. Dentro disso, talvez nós não estamos discutindo nem a questão da salvação. Nós estamos discutindo em viver o projeto de Deus aqui. Porque salvação é uma coisa mais simples. Salvação, eu creio em Jesus e pela graça eu sou salvo mediante a minha fé. Porque tem gente que acha que o fato dele ter sido salvo, está tudo resolvido. Está tudo resolvido no sentido da minha eternidade, não no sentido da minha vida aqui. Vocês estão comigo ou não? Deixa o Espírito ministrar no seu coração. Salvação é uma coisa, viver o reino de Deus na terra é outra coisa. Eu posso ir para o céu, mas viver aqui na terra o inferno. Entende não? Eu creio em Jesus, eu creio nele, eu estou salvo, mas eu pego a estrada errada. Em vez de eu pegar a estrada no sentido do perdão, eu escolho viver uma mágoa e a minha família vive uma desgraça. O marido não consegue mais se reconciliar com a esposa, mas eu sou salvo, sim. Se bem que a gente, se for considerar perdão, eu acho que a salvação fica meio questionável aí. Né? Fica meio questionável. Mas vocês estão entendendo o sentido que estamos trazendo? Sim ou não? Então nós estamos num mundo que a verdade está muito perigosa, assim, no sentido assim, o que o mundo apresenta, será que é verdade mesmo? Será que é aquilo mesmo? Então, é esse ambiente que nós estamos vivendo. Ok, não? Deixa eu dar um exemplo simples, que parece que não é espiritual, mas ilustra bem. Você vai no supermercado, você compra um alimento. Muitos alimentos que você compra não é alimento. Você sabe disso ou não? Você compra um alimento ultraprocessado, daí você vai compra salgadinho, para esse salgadinho que o veneno. Quem gosta de dar veneno para os filhos, quem gosta de contaminar o corpo, assim, né? Tal, e a gente poderia discutir esse pecado uma outra hora. Mas você compra lá salgadinho, tá lá bem grande, presunto, milho. Vai ler a embalagem. O que está escrito? Alimento, sei que, sabor presunto. E daí você vai lá, saborizado artificialmente, sabor artificial de presunto. Nem presunto tem no negócio. Vocês estão comigo ou não? Vocês sabiam que o mundo espiritual e o mundo natural, eles se refletem? Vocês sabem disso, né? O que você ligar na terra, você liga no céu. Faz sentido o que eu quero dizer? Não. Vocês estão comigo? Vocês estão olhando muito sério. Ninguém deu glória a Deus. Ninguém deu aleluia até agora. Amor, eu vou parar de pregar. Eu acho que você veio orar aqui. Tá todo mundo aqui orando. Está entendendo ou não? Então nós estamos seguindo nesse caminho que é extremamente perigoso. Ora, se Jesus naquela época já era difícil, olha o que ele aponta para o final. Ok, não? Sim?
E aí dentro disso, eu quero pegar dentro desta vasta multidão de coisas desse engano, eu quero trazer um pontinho que a gente tem sofrido muito nesses dias. Irmãos, vocês sabem qual é a doença do século? Alguém sabe? Oi? Olha, pode até ser ansiedade, mas pelo menos não foi o que eu li. O que eu li, mas está ligado aí. Alguém sabe qual a doença desse século? Oi? Olha também, ajuda aí também. Perigo. Mas, parabéns. Quem falou? Doença do século. Depressão. E deixa eu te dizer uma coisa, não é para só não crente não. Deu para entender não? Irmãos, escute uma coisa. Quando eu sou enganado, eu crio expectativas erradas. E quando eu tenho uma expectativa errada, e aquela expectativa obviamente não vai se concretizar, o que gera em mim? Frustração. Deu para entender não? Então, olha só que coisa interessante, os discípulos estavam seguindo Jesus, mas eles tinham expectativas de Jesus que não era o que Jesus ia corresponder. Deixa o Espírito ministração. Quando Jesus aparece e começa a fazer milagres, vocês sabem que haviam muitas profecias que viria o Cristo, o ungido de Deus, que iria libertar Israel e fazer Israel a luz do mundo. E o que acontece? Quando Jesus aparece, ele dizia, eu sou o Cristo. Qual é a expectativa dos apóstolos, dos discípulos ali? Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai estabelecer seu reino? Senhor, quando que o Senhor vai assumir o trono? Quando que o Senhor vai acabar com esse povo romano? Quando que isso vai acontecer? Jesus assume o seu posto, o Senhor se torne rei. O Senhor tem o poder de acalmar a tempestade, o Senhor tem o poder de ressuscitar o morto. Chega lá em Roma e fala assim, César, morre. Chegou os romanos e acaba com tudo, Senhor. E tudo que eles esperavam que Jesus fosse, Jesus não ia ser na mente humana deles. Por isso que quando Jesus morre, o que acontece com os discípulos? Eles entram em depressão. Eles vão tudo chorar as pitangas. Quando Jesus está conversando com aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, o que eles dizem para Jesus? Jesus pergunta assim, eles nem reconhecem Jesus, né? Que é uma coisa doidíssima para a gente pensar. Jesus, o que está acontecendo? Não, apareceu um homem, o profeta de Deus, olha de Deus, ele fez muitos milagres, e nós esperávamos que ele restaurasse o reino de Israel, nós tínhamos uma expectativa, a gente esperava que isso fosse acontecer, mas hoje é o 3º dia que ele morreu. Aí Jesus fala assim, vocês são nécios. Vocês não têm uma percepção clara, vocês estão sendo enganados pelas suas próprias expectativas. A palavra de Deus diz isso, diz isso, diz isso e diz isso. Sabe, irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Às vezes, quem quebra o nosso carro, nessa ilustração que eu falei, não é o diabo não, irmãos, é Jesus. Você está entendendo ou não? Porque às vezes a gente está indo para um caminho que a gente acha que é o melhor caminho, e Jesus fala, filho, eu sei o final desse caminho, para. Filho, eu sei o final desse caminho, para. Filho, não vai por isso aí, para. Quebrou o carro, daí a gente começa, está repreendido Satanás, e a gente, Jesus, repreende aqui, está repreendido, e Jesus, não filho, não adianta repreender Satanás não, sou eu mesmo. Sou eu mesmo, esse caminho não está legal. Vocês estão entendendo ou não? Esse caminho não está legal, para aqui. A gente passa mal, vai para o hospital, vai fazer um tratamento de saúde, daí o médico diz, olha, sua saúde está assim, é o diabo. A gente não considera a comida errada, a gente não considera a bebida errada, a gente não considera nosso sedentarismo. A culpa é de quem? É do Satanás.
Vocês estão comigo ou não? E às vezes o Senhor tem que nos parar, não é porque Ele não nos ama, Ele tem que nos parar porque Ele nos ama. Porque a gente vai criando algumas coisas que são erradas, algumas expectativas erradas, e isso vai gerar frustração, se já não gerou. Quantas pessoas, irmãos, se desviam da igreja frustradas com o pastor, frustradas com os líderes, frustradas com os irmãos? Eu estou mentindo ou não? Talvez você está aqui ainda, mas você já se frustrou. E o que é a frustração? A frustração é uma expectativa que eu crio sobre alguma coisa. Agora, se eu convivo num ambiente que eu já sei que todo mundo é falho, olha, irmãos, a hora que alguém falhar comigo, o que essa pessoa já tem de mim? Meu perdão. Porque a gente entende isso. Percebe ou não? A pastora Cláudia estava perguntando aqui quem está cheiroso, quem tomou banho, não sei o quê. Maravilhoso abraçar os irmãos com um bom perfume de Cristo. É verdade ou não? Mas todo mundo acorda com a fedentina do capeta na boca. Irmãos, como é lindo os irmãos na igreja no domingo. Vocês estão comigo ou não? Eu estou falando bobagem aqui? Não. O cara começa a namorar com a moça e se apaixona, daí no dia que ele casa e ele vai dormir junto, ele descobre que a mulher tem um processo de deteriorização à noite. Né? Ela dorme com o cabelo arrumadinho e acorda... Não foi com essa que eu casei. Foi sim. Foi com essa que você casou. E ela também. Ah, eu achei que tinha casado com o príncipe e descobri que eu casei com o cavalo do príncipe. Só dá coice. Faz sentido ou não? Porque de alguma maneira foi sujeito ao espírito do engano. E aí, irmãos, a gente começa a se frustrar com tudo. E a culpa é de quem? A culpa é de quem? Vamos ser honestos aqui nós. A culpa é do capeta. Esse capeta é um sem vergonha, não é? A culpa é de quem? A culpa é do meu marido. A culpa é de quem? A culpa é da minha esposa. A culpa é de quem? A culpa são dos meus filhos. De quem que é a culpa? A culpa são dos irmãos. De quem é a culpa? Do pastor. Porque a culpa não é minha. Porque o inferno são os outros. Você está entendendo? Você está olhando muito sério para mim, irmã. Isso, assim, aqui, ó. Ele também. Está quase me atravessando. Se eu tivesse aquele laser do Superman assim, eu já estava cortado. Ele está assim, ó. Meu Deus. Então, dentro disso, eu queria ler outro texto com vocês. Aqui foi a introdução, tá? Mateus capítulo 20, versículo 1 a 16. Mateus capítulo 20, versículo 1 a 16. Deixa eu beber minha aguinha, que eu vou falar para você. Essa religião está melhorando a cada dia, viu? Pastor, você faz gentileza? 10 pontinhos no céu, tá? Porque o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo, para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e os mandou para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam despreocupados na praça. E lhes disse: vocês também vão trabalhar na vinha. Eu pagarei a vocês o que for. O que está escrito aí? O que for? E eles foram. Que versículo 5, né?
Me perdi aqui, irmãos, calma aí. Obrigado. E eles foram, saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. Ele lhes disse: vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que dei a você. Não tenho direito de fazer o que quero com meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Você já viu esse ditado, né? Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Esse ditado é ótimo só para quem estava por último e foi para o primeiro. Porque quem estava na frente e ficou por último, não vai gostar muito não. Você já ficou na fila do supermercado um tempão, daí quando chega a sua vez, trava o caixa? Na sua vez, a pessoa da frente trava o caixa. Daí não vai. Daí o caixa que estava fechado do lado abre e fala assim: pode vir para cá. Daí o último que estava lá vem no primeiro aqui. Você não acredito. Aí, ó. Chegou, travou, né? É outro. Divertido. E aí, olha, daí o cara que está naquele lugar da fila, ele disse: não, porque os últimos serão os primeiros. Para ele é bom. Você está entendendo ou não? Então Jesus, ele vai contar uma parábola, porque parece que os discípulos estavam criando uma expectativa de algo que não era o que ele queria, o que ele estava apresentando. E o que acontecia? Corria o risco dos discípulos se tornarem o que nós estamos falando aqui. Pessoas frustradas, pessoas amarguradas, pessoas tristes, pessoas rancorosas, pessoas depressivas, pessoas amargas no casamento, amargas com os filhos, amargas com os pais, amargas com a igreja. Mas a gente precisa entender, irmãos, que a nossa vida não depende do dinheiro. A nossa vida não depende do lugar que vivemos, do carro que dirigimos, da casa que moramos. A nossa vida depende dos nossos valores. Tem gente que acha que se mudar de lugar vai melhorar. Mas nesse caso a filosofia do Tiririca é ótimo, né? Mudei de lugar para resolver meu problema, mas quando eu mudei eu fui junto. E é isso que acontece. E aí é o seguinte, lindo, qual é a atitude, qual é a coisa que alimenta o seu coração? Porque isso vai gerir, isso vai dominar a sua vida. O que domina a sua vida? Tem gente, irmãos, que não consegue entrar num relacionamento sem interesse. Você já fez uma amizade ou se relaciona com alguém da igreja só por se relacionar? Ou por alguém que não é da igreja só... Porque parece que tem gente que só vai fazer, vai dizer, eu vou ganhar quanto? Ô, irmão, vamos lá, você, o que eu vou ganhar com isso? Você conhece pessoas que têm atitudes ruins, sim ou não? Eu também. Você conhece pessoas que estão sempre reclamando? Conhece pessoas que nunca estão satisfeitas com nada? Nunca estão satisfeitas com nada.
Ela não está satisfeita com a roupa, mas se ela compra aquela quer outra roupa, se ela quer trocar de carro, ela precisa de outro carro. Ela nunca está satisfeita com nada. Se moram aqui, reclama. Se mora ali, reclama. Se frequenta essa igreja, reclama. Se alguém chegar aqui na igreja, por exemplo, alguém chegar aqui e falar assim, ô irmão, como que é essa igreja? Pergunta para ele, como é que é a igreja que ele está vindo? Você frequenta alguma igreja? Eu frequentava. Como que é a igreja que você está vindo? Lá na minha igreja o pessoal reclamava muito, falava muito mal de alguém. Pode dizer para ele, aqui é igualzinho. Porque para essa pessoa, irmãos, vocês estão entendendo ou não? Todo mundo vai reclamar. Tem gente que é assim. Tem gente que passa a vida murmurando. E os discípulos pareciam que estavam assim. Eles queriam que Jesus fosse o poderoso chefe de Estado, mas Jesus quis ser o cordeiro. Eles queriam que Jesus se impusesse, mas Jesus preferiu a discrição. Jesus foi aclamado rei, e o que Jesus fez? Se escondeu. Jesus aparece, vamos lá. Não é isso não está na hora. E daí dentro disso Jesus vem com essa parábola, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Irmãos, vamos ser honestos, do ponto de vista humano, imagina, vocês preparam toda a igreja aqui, organiza tudo aqui, tudo bonitinho, chega no dia de alguma coisa aqui, está tudo lindo, vem visitante, o pastor pega e fala assim, irmãos, vamos ficar aí de pé, a gente que é da casa, vamos dar lugar para quem está nos visitando. Eu que arrumei tudo. Eu que dei uma oferta para comprar essa cadeira, eu que ajudei a comprar o ar-condicionado, agora vem uma pessoa que vai fazer uma visita, e esse negócio dos últimos ser os primeiros, não sei se de Deus não. Vocês estão comigo ou não? Irmãos, a reclamação foi o que roubou a bênção do povo no deserto. A reclamação foi o que roubou a bênção do povo no deserto. Diga do seu coração aí, você tem reclamado do seu casamento? Você tem reclamado do lugar que você trabalha? Você tem reclamado das pessoas que convivem com você? Porque a Bíblia me convida em Filipenses 2, 5 a 11, seja a mesma atitude de vocês, ou seja, a atitude de vocês, a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, mas se esvaziou. Irmãos, o Evangelho não é um movimento que existe para buscar o nosso direito, mas o Evangelho é algo que entra dentro de nós para que a gente possa fazer justiça. Irmãos, eu estou cansado de ouvir casais, olha pastor, quantos anos, tem mais tempo de ministério do que nós, mas em 25 anos nós fizemos esse ano, 25 anos de ministério pastoral. Chega um casal para conversar com a gente, o que é a base? É um reclamando do outro. Não, porque ela é assim, porque ele é assim, porque ela é assim, porque ele é assim, porque cada um quer que o outro seja o que ele acha que merece. Entendeu? Minha mulher não faz isso, porque minha mulher não faz... Então, na mente dele é o seguinte, ela não é a mulher que eu mereço. Mas a pergunta que o Evangelho faz para você, irmã, você é a mulher que ele precisa? Você é o marido que ela precisa? Minha mulher está surtada. Sua mulher está surtada? Então você precisa ser a cura para ela, lindo. Você precisa ser a cura para ela. Não, mas eu queria matar ela, eu te entendo, mas não mata não, seja a cura para ela. Entende? Entende o que acontece? Então os discípulos, eles queriam que Jesus fosse o que eles queriam. Mas Jesus corrigindo a rota deles. Então vamos ver o que a Bíblia diz. Nesse mundo de engano, como a gente viveu o Evangelho hoje, irmã, e a gente ser feliz, viver uma vida plena, porque Jesus Cristo diz, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente e abundância. Irmão, seja honesto, deixa o Espírito ministrar no seu coração, responda para você, irmã, a vida que você vive é uma vida plena? Porque se não for, não é a vida que Deus escolheu para você. Vocês estão entendendo ou não? Vocês estão comigo? Então, pensa comigo. Pensa aqui comigo a história. Vocês sabem que o dia judaico, ele começava às 6 horas da manhã e terminava às 6 horas da tarde.
Aqui não tem muito, mas em algumas cidades ainda interioranas, no Nordeste, é muito comum. Tem nordestino aqui? Nordestino é povo feliz, alegre, né? Já tive a oportunidade de ir no Nordeste algumas vezes. Nossa, o povo feliz e sofrido, né? Sofrido. Mas às vezes é comum em cidades menores, o pessoal vai na praça e fica esperando lá. É tipo assim, para ser contratado, fazer tem um serviço, até alguém aqui e a pessoa, né? Então era mais ou menos isso, o pessoal estava na praça lá de manhã e chegou um cara que tinha uma lavoura lá, uma vinha, lavoura de uvas, e chega, gente, estou precisando de gente na minha lavoura lá. Ele falou assim, eu estou aqui, vamos lá, tá? Todo mundo sobe no caminhão dele. Estão entendendo a ilustração? Sobe no caminhão. Quanto você vai pagar? Eu pago 200. 200 o dia, 6 horas, até 6 horas da tarde. E o cara, que legal, conseguimos hoje, ó, vamos trabalhar e tal. Só que, vocês sabem, irmãos, alguém aqui que já trabalhou com lavoura, sabe? Que quando chega a época da colheita, você tem que colher naquele tempo, senão você perde o fruto. Estão entendendo ou não? É tudo muito rápido. E aquele número de trabalhadores não dava. O que aquele homem fez? Deu 9 horas da manhã, voltou lá na praça. E viu mais uns caras lá, gente, estou precisando de gente trabalhar lá, vamos, lá nós vamos. Quando você vai pagar? Ó, já são 9 horas da manhã, eu pago o que for justo para você. E o pessoal concordou. Ele fez isso meio-dia, fez isso 3 horas da tarde, e quando foi 5 horas da tarde, ele está passando pela praça. Ele não tem expectativa de contratar mais alguém, porque o expediente acabava às 6. E ele fala assim, gente, o que vocês estão fazendo aqui na praça? Olha, ninguém nos contratou. Ó, faz o seguinte, vai lá na minha vinha que eu dou um trocado para vocês. Termina o dia. E os caras recebiam por dia. E tinha o tesoureiro lá, o administrador, o dono chega, vocês não entenderam a história. Ó, paga 200 para todo mundo. Igual para todo mundo. Mas tem uma coisa, começa pagando por aqueles que chegaram às 5 horas da tarde, depois às 3, depois ao meio-dia, depois às 9, e os últimos que você paga é aqueles que começaram às 6 horas da manhã. Agora você imagina a sua situação, você foi contratado às 6 horas da manhã, e quando chega lá na hora do pagamento, o cara está pagando 200 porque entrou 5 horas da tarde. O que você pensa? Cara, eu vou receber uns 500. Seja honesto, irmão. Você pensa, é só eu que pensei isso. É só eu, nossa, se está pagando 200 para o cara que trabalhou 1 hora, eu nem vou trabalhar mais essa semana. Está garantida a semana já. Só que quando chega para mim, que comecei às 6 horas da tarde, ele também pagou 200. E daí eu começo a murmurar, eu começo a reclamar, eles começam a reclamar. E a palavra que Jesus diz é maravilhosa. Ele diz assim, quanto que eu combinei com você? Você combinou 200. Então por que você está reclamando? Por que você criou uma expectativa que não era verdadeira? Por que você achou na sua mente, da onde você tirou isso daí? Eu combinei 200. Eu estou sendo injusto? Sim ou não? Agora, se eu quero ser bom para aquele outro, é essa a história. Então, eu queria que a gente terminasse aqui, já estamos indo no final, e pensando nisso aqui. Qual o seu nome, irmã? Letícia. Você não quer vir triste, não. Você quer, Letícia? Eu também não quero. Eu também não quero. Irmão, quando é que a gente se torna pobre de espírito? Quando é que nos tornamos amargos com a vida? Quando é que nós perdemos a alegria de viver? Vou falar 4 coisas. Primeiro, é quando a gente acha que conosco Deus é justo e com o outro Deus é bom. É quando a gente não vê bondade de Deus na nossa vida. Sabe, eu não sei se você já teve a sensação, mas às vezes tem momentos da nossa vida que parece que tudo é difícil. Você já passou por momentos assim na sua vida? Às vezes a gente olha na vida do outro e parece que na vida do outro tudo é fácil. Sabe, eu não sei se você já viu isso, você já andou de bicicleta, subindo o morro contra o vento. Alguém sabe o que eu estou falando? Você está subindo o morro contra o vento e de repente você olha alguém descendo o morro, o vento a favor, e ele abre a mão ainda assim, ó.
Sabe, às vezes a gente tem isso. Às vezes a gente acha que, na igreja do outro aconteceu tal coisa, sabe? O outro ganhou promoção, e parece que não acontece comigo, e a gente começa a achar que, não, comigo, Deus tem que ser tudo na risca, Deus tem que ser tudo na risca. Irmãos, deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração. Deus é bom com você. O seu Pai é bom com você. O nosso Pai é bom conosco. Qual era o motivo que eles estavam reclamando? Eles estavam amargurados porque os outros receberam mais do que eles achavam que deveriam receber. Às vezes nós achamos isso. Nós achamos que deveríamos receber mais, mas isso não é verdade, irmãos. Deus é bom com a gente. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão. Uma, conta cada vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Aleluia! Segunda coisa, quando é que nós nos tornamos pessoas medíocres? Quando a nossa alma se torna pobre, quando nos tornamos amargos com a vida, quando é que perdemos a alegria de viver? Segundo, quando a gente não vê como privilégio fazer. Tem gente que só acha que vale a pena se ele for ganhar dinheiro. Tem gente que só acha que vale a pena se ele receber algo em troca. Deixa eu perguntar para você, irmão, se não tivesse céu, você acha que não valeria ser bom? Se a vida terminasse aqui, se não tivesse nada, que tem, graças a Deus, você acha que não valeria fazer o bem para as pessoas? Você acha que não valeria ser fiel à sua esposa, fiel ao seu marido? Cuidar dos seus filhos? Você acha que a vida é tão pobre assim? Não é possível, irmãos, que a gente tenha um Espírito Santo e não perceba isso. Qual é a filosofia daqueles trabalhadores que começaram às 6 horas da manhã? Sabe qual é a filosofia deles? Se eu soubesse que ele ia pagar 200 para quem começou às 5, eu ia dormir até meio-dia. Para quê? Que eu ia acordar cedo e ir para a praça. Se eu soubesse disso, sabe o que Deus está dizendo para você, meu lindo? Sabe o que Deus está dizendo para você, minha linda? Seja feliz por ter trabalhado. Seja contente porque você foi útil. Porque se você não entender, irmãos, o privilégio de participar, o privilégio de fazer, você vai se tornar uma pessoa amarga. Você vai se tornar medíocre. E com todo o carinho, irmãos, eu não quero ser assim, eu não quero conviver com pessoas assim. Terceira coisa. Quando é que nos tornamos pessoas medíocres, pobres de espírito, amargos com a vida e sem alegria de viver? É quando a gente não consegue celebrar a prosperidade do outro. Sabe, irmãos, eu já ouvi alguém dizer, e para mim faz muito sentido, que se você quiser descobrir qual o seu verdadeiro amigo, conta uma bênção para ele. Sabe, irmãos, é muito comum alguém se sensibilizar conosco quando a gente passa um problema. Sabe, você passou uma doença, você passou uma dificuldade, chega, olha, passei uma doença, tal, o pessoal, sinto muito, vou orar por você e tal, entende? Daí você chega aqui na igreja e diz, olha, irmãos, Deus me deu uma bênção, não sei o quê, não sei o quê. Às vezes, irmãos, o nosso espírito, deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração, o nosso espírito fica amargo. Às vezes a gente está ouvindo uma bênção de alguém e dentro da gente a gente não fala assim, Jesus, e eu? E eu? Por que ele está recebendo e eu não estou recebendo? A irmã está na igreja 20 anos orando pela conversão do esposo, a outra chegou faz um mês e ela vai testemunhar, irmã, faz um mês que eu venho para a igreja e meu marido já veio. Jesus! E às vezes a gente não consegue celebrar a alegria do outro. Eles ficaram tristes, mas eles podiam ter ficado alegres. Sabe o que eles podiam ter dito? A hora que aqueles receberam R$200 também, igual eles podiam ter chegado e podiam ter dito para ele, que bênção, meu irmão, que bênção que você recebeu 200 também, que bênção que você vai poder levar leite para casa,
Que maravilha que o Senhor teve compaixão de você. Que bom, que bom, que bom. Esse é o espírito que Deus tem para a nossa vida, irmão. O outro está sendo abençoado, celebra com o outro, irmão. Celebra com o seu irmão. Mas eles ficaram revoltados, amargurados, porque o que eles achavam? Que isso não era justo. Deixa eu te dizer, irmão. Deixa o Espírito ministrar no seu coração. Você quer viver justiça? Porque a única justiça que cabe a mim e a você, e a única coisa que a gente tem direito é o inferno. Você quer brigar por justiça? Você quer dizer, não, Deus tem que fazer o que é justo. Você acha que foi justo Cristo ter morrido na cruz em seu lugar? Você acha que aquilo foi justiça para nós? Você acha que é justo alguém pagar pelo outro o que o outro fez? Você acha que é justo você estar aqui, você entrar no céu e você ter a salvação garantida? Você acha que isso foi justiça ou foi amor? Senhor, eu quero o que é meu, o que eu mereço. E vai para o inferno. Deixa eu te dizer, irmãos. Que bom que a lei que nos alcançou foi a lei do amor. Que bom que na última hora eles foram resgatados. Que bom que para aqueles que parecia que não havia mais esperança, houve esperança. Quando é que nos tornamos amargos? Quando é que esse espírito de engano nos abraça e a gente para de viver por justiça de Deus e passa a viver pelo direito humano? É quando a gente não admite que as pessoas possam ser diferentes daquilo que nós achamos que elas deveriam ser. O que eles acreditavam? Que aquele homem tinha que fazer o que eles queriam. É engraçado, irmãos, que às vezes a gente vai orar e você já parou para pensar que a maioria dos crentes, não vocês aqui, irmão, não você, pastor, não a gente aqui, mas a maioria dos crentes não quer perguntar para Deus a vontade deles. A maioria dos crentes quer ensinar a Deus o que Deus tem que fazer. Você já parou para pensar na oração? A oração dos crentes normalmente é assim: Senhor, faz isso, Senhor, faz aquilo, Senhor, não é? Ah, senhor não está vendo isso, Senhor, olha, faz aquilo lá. Olha, Deus, eu não sei, eu sei que o Senhor já tem, o Senhor é o Pai da eternidade, milênios e milênios, né? Eu não sei se tem Alzheimer espiritual, mas eu queria, sabe, porque eu preciso dar uma ajudinha para o Senhor, acho que o Senhor esqueceu do meu caso, tem que ser feito assim. E às vezes na nossa oração é tão egoísta, que a gente ainda não está nem pensando na escolha do outro. Digo assim, no livre-arbítrio do outro. Então, Jesus, muda o meu marido assim. Esse muda o meu marido faz isso que eu acho que tem que ser feito. Daí já parou para pensar, e se ele não quiser? Não, Senhor, faz o que eu quero, porque é o que eu quero. Se ele não quiser, é problema dele. Vocês estão comigo ou não? Vocês estão sérios ainda aqui, irmãos. Não... Tem pessoas que estão sempre assim. Ah, se eu fosse o pastor dessa igreja, eu teria feito assim. Se eu fosse o líder desse ministério, eu teria feito assim. Ah, se eu fosse não sei o quê, eu teria feito assim. Porque o jeito que vale é só o jeito que ele acredita que tem que ser. Deixa eu te dizer, lindo. Isso vai acabar com a tua vida. Isso vai acabar com a tua alegria. Isso vai acabar com o projeto de Deus para a sua vida. E eu achei que era 4 pontos, não era não, são 5. Então, o último está aqui. Quem está comigo aí, fala um amém. Amém. Espero que o Espírito Santo tenha falado, esteja falando com você. Por último, quando é que eu perco a alegria de viver? Quando é que o espírito desse século, o espírito do engano assume a minha vida? Quando eu não tenho espaço para a graça de Deus. Tem gente que a única maneira dele conceber a vida é só na recompensa. Sabe, irmãos, como as crianças foram para lá, eu vou usar essa ilustração. Eu já vi um pregador famoso,
usando essa ilustração no casamento. Que o casamento é igual uma dinâmica de banco. Quem já viu isso daí? Você deposita de dia para sacar à noite. Quem entende o que eu estou falando? Ministrando para os homens. Então, você quer ter uma noite boa com a sua esposa? Faz o seguinte, faz isso de manhã, faz isso no almoço, tal. Irmãs, vou perguntar para você. Quem gostaria de saber que o marido está fazendo algo só pelo interesse de ter uma noite boa? Você ia gostar disso? Ou será que o marido e vocês poderiam ter uma dinâmica de fazer coisas boas porque amam? Vocês estão entendendo ou não? Tem gente, irmãos, que não consegue conceber a possibilidade de simplesmente Deus ser bom. Deus ser bom, por que Deus é bom? Porque Ele é bom. Porque tem o espaço da graça. Pensa comigo, Deus está abençoando o Alex. Aí o diabo chega lá para Deus e fala para Deus assim: ó Deus, o senhor não pode abençoar o Alex não, por quê? Ele é um pecador. Ele ficou irado lá com a esposa. Ele foi rude com os filhos. O senhor não pode abençoar ele não? Daí Deus responde: eu abençoo o Alex porque eu amo ele. Eu abençoo o Alex porque eu quero bem. Eu acho que é como um pai dizendo assim, sabe? Eu vou abençoar meu filho. E daí, você vai querer encarar? Você vai querer se colocar no meio? Como Deus te trata, pastor? Como Deus trata a gente? Pelo que você merece? Não. Deus trata a gente pelo nosso caráter, que é 100% bom? Eu acho que também não. O dono da vinha poderia ter pago apenas 1/12 de salário para aquele homem. Mas por que Deus nos trata com bondade? Porque se Ele fosse nos tratar como nós merecemos, nós não teríamos nada. Eu já disse, o nosso único direito é o inferno. Sabe, irmãos, eu quero terminar pensando numa oração, pensando numa coisa que eu escrevi aqui. Eu acho que se eu fosse fazer uma oração, agora eu ia dizer assim: Senhor, eu não estou aqui porque eu mereço, eu estou aqui por causa da sua misericórdia. Senhor, eu não estou aqui porque, sabe, eu sou o cara, eu estou aqui porque o Senhor me resgatou. E entender que esse relacionamento com Deus, que deve refletir no relacionamento com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, não é baseado nos direitos, mas é baseado na graça. Às vezes nós ficamos chateados, irmãos, porque olhamos para os outros com um olhar mesquinho, mas não nos colocamos no lugar daquele que ia para casa sem nada para comer. Você só está aqui hoje porque Deus está tratando você não como você merece, mas Deus está tratando você com amor e graça. Você pode ficar em pé? Eu gostaria de orar com você.